Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez o episódio 13 da terceira temporada, Ghosts of Geonosis Part 2, Fantasmas de Geonosis Parte 2. O episódio se inicia, né, com só o Ezra, o Rex, o Kanan e o Chopper lá, né, junto, perto do Geonosiano que eles encontraram no último episódio, e o Sol meio que tá encurralando ele, né, dizendo, diga o que eu quero saber. Mas o Ezra, o Kanan e o Rex pedem pra ele pegar leve, né? E o Kanan pede para que o Só deixe o Ezra falar com ele. O Ezra pergunta o nome do Geonosiano, ele fala algumas coisas, o Ezra não entende muito bem e decide chamá-lo de Click Clack. E aí ele pergunta, né, pro Click o que é que o Império faz aqui em Geonosis. E ele desenha, né, um círculo dentro de um círculo. O Rex considera que podem ser os anéis em torno do planeta, né? E o Ezra, ele percebe que o Chopper fez uma leitura de energia para onde o Click estava indo, né? O Sol deduz que deve ser outra armadilha, mas o Kanan diz, ou as respostas que procuramos, né? De qualquer forma, o Sol, ele algema o Click, colocando um rastreador nele, mas acaba derrubando uma peça no chão, né? Que o Ezra pega e vê que é um holograma da Estila Guerreira, né? E o Rex, ele fala, né, pro Ezra que a irmã do Sol foi morta por canhões separatistas que foram criados por geonosianos durante a Batalha de Onderon, né? E aí nós vemos um cruzador light, né, do Império, e lá dentro tem essa capitã aqui, que é a Capitã Brunson. E aí, né, é informada a ela por um oficial, né, que o sensor de movimento foi ativado e ela decide que ela pede para que eles procurem intrusos na zona de quarentena. Ela não quer perder mais tempo nesse planeta, né? Sinais de vida são detectados e ela pede para enviarem uma patrulha de reconhecimento, né? E aí 2 TIE Bombers são despachados. O Zeb e a Sabine retornam para Phantom, né? Para Ghost com o núcleo lá, né? O defletor. A Hera pede para eles irem até o cockpit e ela fala que um cruzador imperial não detectou eles ainda, mas tem que trazer o pessoal lá de baixo de volta agora. Eles não respondem e ela não sabe por que eles voltaram para os túneis. O Zeb se oferece para levar o transmissor até a caverna e tentar contactá-los por lá, né? Enquanto isso, a Hera ordena que a Sabine termine de carregar o núcleo defletor, né? E aí, beleza. O grupo lá de baixo acaba indo até uma oficina, né? Que é a oficina do Click. E o Rex encontra um transmissor funcionando para amplificar. E o Kanan tenta pedir para ele amplificar o sinal, né? Enquanto isso, o Sol ainda tá procurando alguma coisa, né? E o Click tá lá, desenhando um círculo dentro do círculo. O Sol diz que ele tá escondendo alguma coisa. Ele encontra, né, uma arma lá e tal, mas ele continua cavucando. E o Click, ele surge com um ovo que ele tava guardando. E aí eles deduzem que esse é o círculo dentro do círculo, né? Eles conseguem comunicar com o Zeb, que repassa a transmissão para a Hera, que informa que o Império tá aqui, que é para eles voltarem agora, para eles irem embora. Só que o Kanan informa que o túnel colapsou, né? Eles vão ter que achar outra saída. E eles sugerem a passagem de ar, né? Que eles atravessaram no episódio anterior. E aí, o Sol fala que o Click vai vir com eles, né? Para interrogatório. Mas, tipo, o Click não vai deixar o ovo para trás. E o Ezra diz, né, que se o ovo é a única forma de salvar o povo, né, eles têm que salvar o povo dos Geonosianos, eles têm que proteger. E o Kanan, ele concorda com o Ezra, ele diz, olha, a gente vai interrogá-lo e aí ele volta para casa, tá bom? E aí, nesse momento, os TIE Bombers começam a atacar a Ghost, né? O oficial informa a Capitã Brunson que é uma nave rebelde, não só uma nave qualquer, mas é a Ghost do Esquadrão Phoenix, né? O Zeb volta a bordo, a Sabine vai para uma canhoneira, ele vai para outra, só que apenas um cano está operacional, né? Por causa da tempestade de areia. Depois de uns perrengues, eles conseguem abater a primeira onda. O Kanan pede para que a Hera venha buscar eles no duto de ar, né? Ela diz que vai ser apertado, mas beleza. O grupo lá, né, no subterrâneo fala que esses túneis são todos iguais, mas o Ezra fala que o Chopper mapeou, né, o local, então tá de boas. O Click fica meio que indicando uma direção, querendo descer, né? E o Ezra até considera que seja um atalho, mas todo mundo decide seguir o Chopper mesmo. A Capitã Brunson, ela é informada, né, que
que eles perderam, né, o sinal onde estavam os rebeldes, e ela pede para que eles os sigam no subsolo. A Ghost, ela aparece na passagem de ar, né, para resgatar todo mundo. Eles embarcam e eles fazem as apresentações, né, tipo, só Hera, Sabine, Zeb, Click-Clack, né. E aí, eles falam que o Click quer ficar aqui e ir mais fundo ainda no planeta, né, mas eles têm um acordo de interrogá-lo lá na base Chopper em Atolon, né. A Hera, ela chama o Kanan num canto, né, para eles conversarem, e ela diz que ela pergunta o quanto o Kanan conhece o Sol, e ele diz: só o que o Rex me disse, né? Ela: olha, o Sol tem reputação de ser extremista, né? E aí eles escutam um barulho, né? Correm lá para ver o que tá acontecendo, e o Ezra tá meio que brigando, né, reclamando com o Sol, indignado, porque ele tá eletrocutando o Click. E ele quer levar a Fenton, né, e ele ir embora. A Sabine diz que ele não vai levar a Fenton em lugar nenhum. E o Kanan diz: nós tínhamos um acordo, Sol. Aí ele: não, vocês Jedi são fracos. Nós perdemos a guerra por causa de vocês. E eu não vou perder outra guerra. O Sol, ele começa a lutar contra o Ezra. E o Rex, ele consegue pegar o ovo, né? Ficar apontando a arma pro ovo. E diz que não quer fazer isso, mas eles não deram outra escolha pra ele, né? Ou eles deixam só o Click e o ovo irem, ou ele vai destruir o ovo, né? Eles dizem: não, só, não faz isso. Ele: nossos inimigos não têm misericórdia, porque a gente devia ter. E o Ezra diz: se você machucar o ovo, você vai estar ajudando o Império a matar o último da raça dele, da família dele. E o Sol fala que ele não se importa, né? Mas o Rex diz que o Sol se importa sim, pois ele sabe como é perder a família. E o Sol diz que ele luta para que eles não percam o que eles têm. E ele não vai pedir desculpa pela forma como ele faz isso. E aí o Ezra diz: então você não é melhor que o Império, né? Só que nesse momento não há tempo para discussões, pois o Cruzador encontrou eles, né? O Ezra diz que eles não podem levar o Click embora, pois Geonosis é o lugar dele, né? E Rocket Troopers são despachados, né? O Ezra, o Zeb e o Kanan sobem, né, junto com o Rex para meio que lutar contra os Rocket Troopers. E a Hera diz: eu posso contar com você, só. E ele: para lutar contra o Império, pode contar comigo a qualquer hora, né? Ela pede que o Sol suba lá, né, e ganhe tempo com os outros. A Sabine pergunta qual é o plano e a Hera diz: já que a gente não pode subir, a gente vai ter que descer. E o Sol devolveu o ovo pro Click, né? Os rebeldes estão lá lutando contra os Rocket Troopers. Os Rocket Troopers jogam granadas, mas com a ajuda do Ezra, usando a força, né, as granadas não acertam a Ghost. A Sabine entra em ação com a jetpack dela, né? E o Ezra fica querendo uma também. E aí, um detalhe que eu esqueci de falar, né? A Sabine, ela pintou a jetpack dela, que ela conseguiu lá no episódio Imperial Super Commandos. E também pintou, né, o capacete de Scout Trooper do Ezra, que ele conseguiu, salvo engano, lá no episódio Hera's Heroes, né? Ou então foi o capacete de An Inside Man, mas ainda assim o Ezra conseguiu nessa temporada. Enfim, a Capitã Brunson é informada que perderam todos do esquadrão, né? E aí o pessoal da Ghost diz que eles não podem ficar lá embaixo pra sempre. Só que o Chopper escaneou algo, né? Eles descem da Ghost e encontram alguns tonéis do Império, né? Pra gás venenoso. Então provavelmente foi assim que os Geonosianos foram mortos pelo Império, exterminados, né? O Ezra fala que o lugar do Click é ali, em Geonosis. E que... E o Rex fala que essas são as provas que eles precisam para apresentar para o Senado, né? O Sol fala que na guerra todos perdem família, até mesmo o inimigo, né? E que os Geonosianos merecem a mesma chance que eles de reconstruir o povo. O Click, ele pega o ovo, se despede do pessoal e vai mais a fundo ainda no planeta. E o Kanan diz que eles vão ficar bem, né? Eles começam a carregar os toinéis para Ghost como prova para o Senado, né? Só que aí a Capitã Brunson, sem sinal nenhum da Ghost, né, pede para que os oficiais atirem na passagem de ar até enterrar os rebeldes vivos. Pois é. O túnel começa a desmoronar, né? Todo mundo volta para Ghost. Eles começam a subir, só que o cruzador tá bloqueando a saída. E a Hera diz: meu Deus, o capitão que tá nesse cruzador aí é incompetente, né? Ela pede pro Ezra e pro Zeb que estão na canhoneira atirarem e pra Sabine disparar os torpedos de próton, né?
Eles conseguem desestabilizar, né, o cruzador, eles conseguem passar, mas nessa brincadeirinha toda eles acabam perdendo os toinéis de gás venenoso. E aí, né, o Ezra, a Hera e o Kanan estão lá junto com o Chopper e o Saw, né, junto, falando, né, por transmissão de holograma com o Bail Organa e com o Comandante Sato, dizendo que tudo que eles puderam recuperar foram as imagens dos tonéis. E o Bail diz que, embora essas imagens sejam assustadoras, elas não são bastante para convencer o Senado das atrocidades que o Império faz, né? Mas as imagens podem ajudar a recrutar mais sistemas para a causa rebelde. O comandante Sato lista, né, algumas coisas e diz que a missão foi um grande sucesso. Diz que foi um bom trabalho, né, e desliga. E o Ezra lembra que eles também deram ao Clique uma chance da raça dele sobreviver, né? Mas o Saw diz que eles ainda não sabem o que o Império estava construindo em Geonosis. E o Kanan diz, olha, eles não podem esconder para sempre, a gente dá um jeito. E o Saw só diz, eu espero que não seja tarde demais, né? E ele vai embora dali. O Ezra diz, uau, obrigado, né? De nada. Mas enfim, o Kanan diz, Ezra, você vai aprender que nem todos os nossos aliados têm os mesmos valores ou lutam pelas mesmas razões que nós, né? A Hera vira pro Ezra e diz, olha, eu também tenho minhas dúvidas sobre ele, mas o Sol provou que ele não é do Império, e por enquanto isso vai ter que servir. Assim acaba mais um episódio de Rebels, né, galera? Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado, deixem um like, se inscrevam, ativem o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus no coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima aí, que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.